Eu sou neurocirurgião funcional. A minha formação é de neurocirurgião, faço neurocirurgia convencional, cirurgias cerebrais, de coluna, tumores, aneurismas, e eu fiz depois disso uma subespecialização em neurocirurgia funcional, aonde, além da neurocirurgia convencional, a gente opera epilepsia, transtornos de movimento, algumas cirurgias psiquiátricas. E eu recebo muitos pacientes de colegas neurologistas, inclusive crianças, com indicação para cirurgia para controle de epilepsia. E de repente eu começo a observar no meu consultório que algumas crianças começaram a ter uma melhora sem ter feito nada. Na fase pré-operatória, se pedia um exame e de repente uma criança que tinha 30, 40 crises por dia, retorna tendo 3 crises por semana. E assim, era uma melhora tão evidente que saía-se do protocolo de indicação cirúrgica. Foi aí que a família me fala que estava usando uma medicação à base de cannabis. A primeira expressão que eu fiz foi assim: vocês estão dando maconha para a criança? Entendeu? Eu achei aquilo um absurdo, porque eu não conhecia. Realmente eu não sabia que poderia ser utilizado para isso. Fui estudar, e aí que eu acabei me envergonhando da minha ignorância intelectual quando eu vi a quantidade de artigos médicos e pequenos relatos de casos que a gente encontra na literatura, incluindo estudos realizados no Brasil, na década de 80, pelo professor Carlini, pequeno relato de caso, onde ele faz um estudo com grupos tomando canabidiol e um grupo não tomando canabidiol. Hoje ela continua usando o óleo à base de canabidiol. Tem crises quando tem uma infecção, alguma coisa, mas para quem tinha a quantidade de crises que ela tinha, hoje ela não tem nada. Além da qualidade de vida do paciente, que hoje teve uma progressão em outros sintomas, porque ela aproveita muito mais a fisioterapia, a fono, consegue fazer ecoterapia. Tive uma melhora na qualidade de vida da família, entendeu? Eles não dormem mais assim, acordando de tempos em tempos, com medo que a criança tenha convulsionado, tenha tido algum problema. A família hoje, ela tem uma vida social muito melhor. Eu tive casos no começo, entendeu, que a família foi clara, falou: doutor, eu prefiro que o senhor opere meu filho do que o senhor dê um remédio à base de maconha para ele. Hoje, eu não sei se eu tenho coragem de operar os casos que eu acho que tem indicação de pelo menos uma tentativa com um canabidiol. Não tive mais esse impasse como eu tive alguns anos atrás. Hoje, quando eu falo a respeito disso, as pessoas acreditam mais, já tem um pouco mais de conhecimento, mas foi difícil. Às vezes ainda é, viu? Acho que a única forma que você tem de você quebrar um preconceito, nesse caso, né, é você estudando, você discutindo sobre o caso. Então, eu estudei muito, no começo procurei artigos que eu encontrava na internet, depois por alguns viés de metodologia comecei a me aprofundar em alguns livros, a grande maioria de língua estrangeira, para ter um acesso, até que chegou um ponto que eu tive que começar a frequentar outros serviços, e aí fui para fora do país ver essa experiência, como é que eles estavam utilizando isso lá fora. Essa troca de informações faz com que eu consiga passar para os meus pacientes uma segurança maior sobre a terapia. Eu acho que se caminha para um consenso. Não é um consenso de que é uma medicação que deva ser utilizado. Tem médicos assim que são visceralmente contra a utilização do canabidiol. Mas quando você coloca as informações, né, à luz da ciência, né, vamos colocar as cartas na mesa e vamos discutir. Você vê que a maioria desses colegas acabam cedendo, não a minha opinião, entendeu? Aquilo que está sendo descrito. Algumas indicações hoje, elas estão assim, bem estabelecidas, não tem mais dúvidas a respeito da indicação. Outras doenças estão surgindo como uma possibilidade de ser tratadas com o canabidiol. Epilepsia, eu acho que acaba sendo o carro-chefe, tá? Principalmente porque é uma coisa que você consegue mensurar, né? Então, assim,
Eu vejo 10 crises convulsivas num dia, começo a dar o remédio e eu tenho uma redução dessas crises. Para dor crônica, também tem sua utilização. Para o tratamento de autismo, né, ou espectro autista, ou doenças relacionadas ao desenvolvimento, você consegue observar assim, um ganho tanto cognitivo quanto social importante. Então eu colocaria assim como uma da carro-chefe o autismo. Assim, eu tenho histórias de famílias, de pacientes que descrevem assim mudanças e que eu vejo aqui no consultório. Assim, às vezes eu tinha dificuldade até de acreditar o que eu estava vendo e que realmente aquelas gotas pudessem estar ocasionando isso. Doença de Parkinson não é o que vai resolver, não vai parar os remédios, não é o que melhora a 100% dos tremores, mas tem uma mudança na qualidade de vida importante. Melhora os efeitos da quimioterapia, eu não tenho dúvida. A questão do vômito, da dor, do mal-estar, realmente assim, tem um impacto importante. Eu acho até que para você se posicionar contra alguma coisa, você tem que conhecer aquilo. Então, a minha recomendação é que estudem, que vão atrás de artigos. Estamos sempre tentando, de alguma forma, estar participando com esse assunto em congressos, simpósios, para tentar assim, expandir o conhecimento. Esse conhecimento não pode ficar na mão de poucos médicos. A gente tem que ter acesso a toda a classe médica sobre isso. Se o colega vai ser a favor ou se vai ser contra, é uma decisão dele. Entendeu? Uma prerrogativa dele, o ato médico é intransferível. Mas ele tem que estudar, ele tem que se posicionar a favor ou contra. Então, é tão fácil, tem tantos artigos bons que podem ser mencionados. Os efeitos colaterais das medicações alopatas são muito maiores do que utilizadas por canabidiol ou por os seus derivados. Então eu acho que o principal é a questão dos efeitos colaterais de alguma forma. É muito mais fácil hoje você conseguir a liberação, né, a autorização da Anvisa para você comprar essa medicação do que era anos atrás. Então eu acredito que no futuro isso cada vez vai ser de acesso mais fácil. A primeira coisa, entendeu, é que assim, o canabidiol, os derivados da cannabis, não é a solução para todos os problemas. Ele é uma ferramenta a mais, que quando bem indicada, tem grandes chances de ter um resultado muito favorável. Escolha bem o seu médico para que você possa confiar nele, para quando ele falar que o melhor para o seu filho pode ser um remédio à base de maconha, ou não vou falar maconha, né, à base de cannabis, que você confie. Para aqueles que estão prescrevendo há mais tempo, entendeu? Que divulguem informação, divulguem seus resultados, coloquem, não tenha medo de falar que você está usando e conte a sua experiência. Só assim a gente vai conseguir chegar num consenso. Então, assim, tá lá. Para quem quiser tá lá, entendeu? É só querer. É porque as histórias que quando você dá o canabidiol, elas são assim, emocionantes, porque são pessoas que estavam desiludidas. Pela literatura, 30% das epilepsias têm critérios de refratariedade. E de repente, e não são assim, esses 30% todos vão ter benefício com o canabidiol? Não, alguns vão ser refratários inclusive ao canabidiol. Aqueles que realmente o canabidiol muda, é muito emocionante. É um negócio assim que você fala, não é que valeu a pena eu ter dado esse remédio. Valeu a pena eu ser médico para ver isso. Entendeu? Eu acho que é o maior presente que a medicina pode te dar é isso. É a hora que você vê que você mudou a história de vida daquela pessoa ou daquela família. Isso é uma coisa que não tem preço. Tem valor.